Quantas vezes você já ouviu de um professor de inglês que você precisa praticar o seu inglês constantemente? Só que no canal eu já falei várias vezes, né? E sabe por que todo mundo fala isso? Simplesmente porque é verdade. Deixa eu te contar um segredo. Professores de inglês adoram ver o resultado dos seus ensinos, né? O resultado do que eles ensinam nos alunos. Principalmente aqueles que demonstram um pouco mais de dificuldade no começo. E é muito gratificante ver o aluno aprendendo e transpassando essas barreiras. Mas essa responsabilidade não é só do professor. Fique comigo aqui até o final que eu vou quebrar alguns tabus sobre o ensino de idiomas nesse vídeo de hoje. Hey everyone, eu sou o Fernando e hoje eu vou explicar quais são as suas responsabilidades na hora de aprender um novo idioma. Sabe qual é uma grande falha que os alunos cometem hoje em dia quando estão aprendendo inglês? Talvez a maior de todas, eu acredito que seja a falta de compromisso. Eu sei que não é fácil conciliar os estudos com a sua rotina, né? Aposto que quando você decidiu fazer um curso de inglês, você deve ter pensado 1 milhão de vezes antes de começar e foi atrás da escola que oferecia o curso que melhor se encaixava no seu perfil. Mas já faz um tempo que você está estudando, ou pelo menos frequentando as aulas, e não viu o resultado como você esperava. Por que o coleguinha do lado que está no mesmo nível que eu, usando o mesmo material que eu, consegue entender e falar mais do que eu? Nhonho, como se diz leão? Lion. Gavião? Gavião. Esse professor ele não está me dando atenção suficiente. Quero atenção só para mim. Não é isso. Como eu disse, eu sei que você já deu um passo enorme, né, ao decidir começar o seu curso. Principalmente se você já é aquela pessoa na vida adulta, cheia de responsabilidades. Mas frequentar as aulas do seu curso apenas 2 vezes por semana e ficar por isso provavelmente não vai te ajudar do jeito que você gostaria. O professor pode tentar explicar de todas as formas, pode fazer malabarismo, pode cantar, pode dançar, representar, pode colocar uma girafa, entrar na janela no pescoço da girafa, pode chamar o Batman, colocar você na sala de interrogação lá no lugar do Coringa. Não muda o fato de que você precisa se dedicar fora do curso também. E isso, eu tô falando pra mim também, tá bom, gente? Tô falando pra mim, tô falando pra você, tô falando pra todo mundo. Porque eu também já cometi várias vezes esse erro. Se meu professor de francês estiver assistindo, isso serve pra todo mundo. Ou seja, não adianta eu ficar colocando toda a culpa no professor. Então, entenda uma coisa, o professor ele não vai fazer milagre. Seria muito bom se tivesse uma maneira de transferir, de fazer um download de conhecimentos, de tudo que existe de inglês, né? Via Wi-Fi, via Bluetooth, diretamente para o seu cérebro, tipo Matrix. Seria muito legal. Eu adoraria que existisse, mas infelizmente essa tecnologia não existe. Olha só o que já me aconteceu e foi mais de uma vez. O professor, eu estou estudando aqui já há vários meses e eu ainda não estou conseguindo falar inglês do jeito que eu gostaria. Tá, então vamos lá. Lembra quando eu te disse para você praticar em casa e eu te dei todas as dicas para você fazer isso? Te recomendei um monte de coisa, você fez? Então você chegou em casa e aí você se envolveu com várias coisas em inglês, você colocou um monte de música, você foi e mudou a sua rotina, escutou pelo menos ali 15 minutos por dia de um podcast em inglês, aquele que eu te recomendei, inclusive, muito bom, de coisas geek que você gosta. Você fez isso? Não. I rest my case. Eu considero o réu, então, culpado e condenado à pena máxima 30 anos de reclusão. Olha só, o professor pode tentar fazer o seu melhor, mas a gente não tem como ficar de olho nos alunos depois que ele sai da escola. Não tem como a gente fazer isso, porque isso seria invasão de privacidade. Quando eu digo que praticar é importante, é porque é importante. E eu, mais uma vez, estou falando isso como aluno também. Como aluno, e continuo estudando, continuo fazendo coisas. Eu aposto que você tem pelo menos 15 minutos por dia para fazer o homework, ou para escutar ali aquele TED Talks em inglês, assistir aquela série sem legenda. E a gente praticar inglês fora da escola não significa pegar o seu livro do curso e ficar lendo repetidamente, como eu falei. Às vezes você vai incluindo coisas ali que já estão na rotina do seu dia a dia e é uma grande chance de deixar tudo isso muito mais leve para você. Então, como resolver isso, Fernando?
Beleza, eu vou te dar algumas respostas aqui. Primeiro, você precisa identificar que tipo de aluno você é. Não tô falando de aluno puxa-saco, de nerd, de preguiçoso, desse tipo de aluno, não. Eu tô falando aqui da forma que você absorve melhor a informação. Por exemplo, existem os alunos visuais, né? Significa que você aprende mais quando você vê. Nesse caso, quando estiver em casa, você pode assistir algo em inglês, e aí você força o seu cérebro a não ficar focando só na história, mas também no vocabulário. Tem aquele aluno que é mais da escrita, né? Os alunos escritores. Na época da escola, seus cadernos não davam conta, suas canetas chegavam a acabar. Se você gosta de escrever, aí é o segredo. Você pode escrever sobre o seu dia, tipo um mini diário. Você pode resumir um capítulo de um livro, ou de um seriado, de um filme. Mas, escrever é diferente de copiar. Eu tô dizendo aqui para você escrever com as suas próprias palavras. Eu aposto que seu professor não se negaria a receber um desses resumos para verificar e te ajudar. Você chega lá e fala: professor, eu tô assistindo aquela série lá, adorei, escrevi uma sinopse, escrevi uma crítica. Desce a gola rolê, o óculos e a boina. Escrevi uma crítica de arte aqui, professor. Escrevi uma crítica desse deba. Toma o meu paper aí pra você ler. Eu adoraria receber isso aí, cara. Tanto que eu não dei spoiler. Tem um aluno que fala pra caramba. Se você gosta de falar, então é essa habilidade que você precisa explorar. Muitas pessoas não têm com quem falar inglês dentro de casa. Mas não é por isso que você simplesmente vai deixar sua prática de lado. Você pode fazer quase parecido com o exemplo da escrita, só que falando, meu. E hoje você tem vários recursos para você fazer isso e se escutar. Por exemplo, você pode se gravar, se mandar um áudio no WhatsApp, cria um grupo lá com você mesmo, igual eu tenho. E aí você tá lá na rotina, né, não tem um app, grava lá falando sobre alguma coisa e você escuta depois. Eu mesmo faço muito isso. Eu finjo que eu tô entrevistando pessoas, que eu tô falando sobre algum assunto que eu gosto bastante, sobre um filme, que eu tô fazendo uma crítica, tô falando mal de alguém. Tô zoando, mentira. Se você tiver um amigo que também fala pra caramba, né, e que tá estudando, você pode, de repente, criar um grupo de WhatsApp com ele. E aí você se força a falar só inglês. Esses são só alguns exemplos. Tem várias maneiras de você explorar aí as suas características, a sua personalidade. O que você precisa ter em mente é que você tem um ponto forte desses que eu comentei. Pelo menos um ponto forte desse você tem. E é importante você explorar essa característica, explorar isso. Mas também se lembrar de praticar de outras maneiras também, para desenvolver outras competências. Tipo, Fernando, eu sou um aluno muito ouvinte. Eu pego muito vocabulário com música, mas eu odeio ler. Eu põe o livro na minha frente aqui, que eu fico nervoso. Tudo bem, não tem problema. Não é todo mundo que gosta de ler, mas não se esqueça que ler é importante também. Então, nesse caso, você se adapta. Não precisa ler um livro enorme, tipo Silmarillion do Senhor dos Anéis. Você pode ler um conto, você pode ler alguma coisa que você gosta bastante, um artigo sobre esportes, sobre cultura, sobre fofoca, que seja, fofoca aí do mundo dos artistas internacionais. Cara, você gosta de carro? Vai ler um manual de carro em inglês, vai ler um artigo sobre um carro novo que tá sendo lançado, beleza? Ou então você pode pegar uma história que você gosta e procurar um audiobook, tá cheio deles aí, maravilhosos, com interpretação, com efeitos sonoros, muito bons, em inglês. E aí, enquanto você estiver fazendo suas coisas, você vai estar lá escutando sempre em contato com a língua. O que eu quero dizer com tudo isso é, para de achar que a culpa é só do professor, porque não é só do professor, tá? A responsabilidade, ela tem que ser dividida entre o professor e entre quem está aprendendo. Pode ser também que seu professor te dê uma dica para praticar seu inglês que não seja muito legal para o seu perfil. E aí, nesse caso, ajudaria bastante que você conversasse com ele, né? E aí você explicasse: olha, eu funciono assim, assado, eu sou mais visual, eu sou mais escrita, e eu tenho certeza que esse professor, ele pode te dar várias ideias mais direcionadas ao seu perfil. É interessante que o seu professor te conheça melhor. Não seja um daqueles alunos que sentam na carteira e ficam apenas esperando receber informação. Seja mais ativo, procure a sua forma de aprender e praticar e vá atrás dos seus sonhos. Mas falando sério, gente, essa coisa toda de ensino é 50-50, como eu falei, 50% do aluno, 50% do professor.
O professor tem que fazer a parte dele, ele tem a responsabilidade dele, mas você também tem a sua parte. E da mesma forma que o professor prepara a aula com antecedência, às vezes traz um conteúdo ou atividade diferente, você também precisa se dedicar fora da sua sala de aula, ou fora do momento que você está estudando ali, tendo a aula, né? Tem aqui no canal um vídeo onde eu falo sobre formas de estudar sozinho e praticar inglês sozinho, tá? Dá uma olhada lá e vai que vai. Vai que vai. See ya!